Existe uma frase que eu ainda sempre me pego dizendo: eu não tenho tempo. Também tenho ouvido essa mesma frase de muita gente. Ela aparece quase todos os dias, seja em voz alta ou apenas em pensamento. Entre um compromisso e outro, quando adiamos algo que amamos fazer, quando dizemos que depois descansaremos, ou simplesmente quando sentimos que a vida está passando rápido demais. Como se a vida estivesse sempre esperando, logo depois da próxima tarefa. Curioso porque nunca tivemos tantas ferramentas criadas justamente para economizar e otimizar o tempo. Aplicativos que organizam, máquinas que aceleram, tecnologias que prometem simplificar a vida. E ainda assim, parece que nunca temos tempo suficiente. As manhãs voam, os dias passam depressa, as semanas desaparecem, os meses se confundem e quando percebemos já é Natal, Ano Novo e mais um ano ficou para trás. Se isso também acontece com você, então, antes de continuarmos, gostaria de fazer um pequeno convite. Durante os próximos minutos, pense neste vídeo não como algo que vai ocupar o seu tempo, mas como uma pequena ilha, onde vamos explorar juntos algumas das chaves que nos permitirão habitar essa casa-tempo de forma mais confortável. Será que o problema é realmente a falta de tempo? Ou será que esquecemos de como habitá-lo com sabedoria? Sim, habitá-lo, e não correr atrás dele como se fosse algo separado de nós. Todos nós vivemos dentro das mesmas 24 horas. E ainda assim, já repararam que alguns momentos parecem desaparecer sem deixar lembranças? Enquanto outros permanecem vivos dentro de nós por toda uma vida? Parece que essas 24 horas insistem nos escapar entre as mãos. Durante muito tempo, achei que o problema fosse simples. O mundo parece exigir cada vez mais rapidez, eficiência e resultados. As 24 horas do dia pareciam insuficientes para tudo o que eu precisava fazer. E quase sem perceber, começamos a acreditar que viver bem significa fazer mais coisas em menos tempo. Mas observando crianças brincando, eu me lembrei de algo que já vivi e uma pequena dúvida começou a surgir dentro de mim. Nem todos os momentos passam na mesma velocidade. Existem semanas inteiras das quais não nos lembramos. E existem tardes que permanecem vivas dentro de nós durante anos. Na infância, um único verão parecia durar uma eternidade. Uma tarde era suficiente para construir um mundo inteiro. Uma pedra podia ser um tesouro, uma concha, um universo. E, curiosamente, o relógio marcava exatamente as mesmas 24 horas que marca hoje. Então, o que mudou? Será que o tempo realmente acelerou? Ou fomos nós que mudamos a forma de atravessá-lo? Quando crianças, quase tudo era novidade. E nossa curiosidade nos deixa muito criativos, a ponto de nos permitir criar brincadeiras que nos fazem entrar em um outro universo, onde o tempo parece não nos alcançar. Então foi aí que eu comecei a compreender uma diferença importante entre medir o tempo e habitá-lo. Sim, habitá-lo, porque o tempo pode ser contado, mas só pode ser vivido quando estamos verdadeiramente presentes. As crianças conseguem isso com mais facilidade, pois estão cheias dessa curiosidade criativa, vontade de brincar, e isso cria um espaço-tempo próprio. Mas e quando crescemos? Em que momento nossas responsabilidades nos tiram desse lugar prazeroso de viver o tempo? Foi essa pergunta que me levou a querer explorar um pouco mais outras formas possíveis de nos relacionarmos com o tempo. Durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas se relacionavam com o tempo de uma maneira muito diferente da nossa. Ninguém precisava olhar para um relógio para saber que horas eram.
As pessoas observavam o céu, o caminho do sol, as fases da lua, as marés, o vento, as estações, muito antes de existirem agendas. O próprio mundo já ensinava quando era tempo de plantar, quando era tempo de colher, quando era tempo de descansar. O tempo não era uma linha, era um ritmo. E esse ritmo não fazia som de tic-tac. Talvez seja precisamente essa a diferença. Muitos povos antigos aprenderam a viver em profunda sintonia com os ciclos da natureza. Mas o mais incrível para mim foi perceber isso recentemente durante uma viagem pela América Latina, mais precisamente Bolívia e Peru. Entre montanhas, mercados e paisagens que pareciam guardar histórias muito mais antigas do que qualquer calendário, conheci um símbolo que me acompanha até hoje, a chacana. À primeira vista, ela parece apenas uma figura geométrica, mas descobri que durante séculos ela foi muito mais do que um símbolo espiritual. Ela também ajudava diferentes povos andinos a observar os movimentos do Sol, as mudanças das estações, as variações de temperatura, os melhores momentos para cultivar a terra, porque quem vive do cultivo aprende uma verdade muito simples: nenhuma semente floresce antes da hora, e nenhuma estação pode ser apressada. Talvez seja por isso que a natureza nunca parece estar atrasada. As árvores não disputam com a primavera. O inverno não tenta se parecer com o verão. As marés não correm para alcançar a próxima onda. Cada ciclo chega exatamente quando precisa chegar. E nós talvez sejamos a única espécie que transformou o próprio tempo em motivo de ansiedade. Foi também nessa época que eu conheci uma frase que nunca mais saiu de mim. Durante muito tempo ouvimos dizer que tempo é dinheiro. Mas existe uma outra forma de olhar para ele, uma forma que me parece muito mais próxima daquilo que a natureza tenta nos ensinar. Tempo é arte. A arte de perceber que viver não é acelerar continuamente, e sim aprender a dançar com diferentes ritmos. Praticamente todas as culturas criaram seus próprios rituais, não para controlar o tempo, mas para lembrar algo que aos poucos fomos esquecendo, que existe um ritmo maior do que a nossa pressa, e que quando voltamos a escutá-lo, alguma coisa dentro de nós também começa, lentamente, a voltar para casa. Durante algum tempo eu acreditei que o relógio era quem ensinava o tempo. Hoje gosto de imaginar exatamente o contrário. O relógio é apenas uma pequena tentativa humana de representar uma engrenagem infinitamente maior. A Terra girando ao redor do Sol, a Lua desenhando seus ciclos, as marés respirando, as estações transformando lentamente a paisagem. Nós inventamos relógios, mas o universo já marcava o tempo muito antes deles. Existe, porém, uma diferença importante nessas engrenagens. O relógio desenha círculos, mas a vida desenha espirais. As estações retornam, mas nunca iguais. As marés voltam, mas nunca trazem exatamente a mesma água. Nós celebramos aniversários, mas jamais voltamos a ser a mesma pessoa. Talvez amadurecer seja justamente isso, não repetir, mas retornar transformado. Foi então que eu compreendi algo que me pareceu muito bonito sobre a importância de criarmos rituais, não para interromper essa grande dança da vida, mas para lembrar, reconhecer que fazemos parte dela. Porque os rituais criam uma pausa, e é dentro dessa pausa que voltamos a perceber aquilo que o barulho cotidiano costuma esconder, que esta casa, o planeta Terra, continua viajando silenciosamente pelo espaço, que o Sol continua nascendo, que a Lua continua desenhando seus ciclos, que as marés continuam respirando, e que nós viajamos junto com tudo isso.
Foi essa sensação que eu vivi quando eu participei de um Pago a Pachamama. É um ritual, um nome dado à terra, Pachamama, um ritual de agradecimento ao planeta Terra, lá na Bolívia. Naquele momento eu percebi a importância de reconhecer como se aquele ritual não existisse para transformar o mundo, mas para me lembrar de que eu nunca estive separada dele. Talvez esse seja o maior presente dos rituais. Eles não interrompem o tempo, eles interrompem o esquecimento de conexão. E quando isso acontece, Cronos continua caminhando, mas Kairos volta a caminhar ao nosso lado. E voltamos a respirar com mais consciência da preciosidade da vida. Depois de tudo isso, talvez reste apenas uma pergunta: como levar essas ideias para a vida cotidiana? Porque é fácil sentir essa presença durante uma viagem, uma cerimônia ou contemplando o pôr do sol. O verdadeiro desafio é manter essa conexão no meio da rotina, no meio dos e-mails, das reuniões, das notificações, dos compromissos. Mas olha, depois de compreender um pouco melhor a diferença entre Cronos e Kairos, eu acredito que eu encontrei a chave que muda tudo. Afinal, se Kairos pode surgir em um pôr do sol, em uma música, em um ritual, será que também podemos convidá-lo para os momentos mais comuns da vida? Os rituais não pertencem apenas às antigas tradições. Eles continuam disponíveis para todos nós, todos os dias. Sempre que escolhemos interromper o piloto automático, sempre que criamos intencionalmente uma pequena ilha de presença. Já perceberam que algumas tarefas que antes pareciam apenas obrigações mudam completamente quando colocamos uma música? Lavar a louça, organizar a casa, cozinhar. O relógio continua marcando exatamente os mesmos minutos, mas a experiência fica completamente diferente. Não por acaso a música está presente em muitos rituais. Ela cria uma pequena fronteira invisível, um espaço onde deixamos por alguns instantes de fazer apenas por obrigação e passamos a sentir prazer em estar presente naquilo que estamos fazendo. O ritmo da música convida o corpo inteiro a experimentar o tempo, não apenas a mente, mas cada respiração, cada movimento, toda vibração muda, como se por alguns instantes deixássemos de correr contra o tempo e voltássemos a dançar com ele. Curiosamente, uma música não acrescenta um único segundo ao relógio e ainda assim pode transformar completamente a forma como atravessamos aqueles mesmos minutos. E isso é exatamente o que Kairos faz. Ele não aumenta a quantidade de tempo. Ele transforma a qualidade da nossa presença dentro dele. Hoje existe até uma palavra para descrever este estado: flow. Aqueles momentos em que estamos tão envolvidos em uma atividade que quase deixamos de perceber a passagem do tempo. Assim, com essa chave, as pequenas ilhas de tempo não aparecem mais apenas quando viajamos para lugares sagrados ou participamos de antigos rituais. Elas também podem surgir enquanto caminhamos, enquanto desenhamos, enquanto escrevemos, preparamos um café, ouvimos uma canção, ou simplesmente quando escolhemos estar inteiramente presentes no instante que estamos vivendo. E foi então que eu comecei a dar outra importância aos rituais. Eles não precisam ser sempre grandiosos, nem envoltos em uma aura mística. Eles podem nascer dos pequenos gestos que repetimos todos os dias. Quando realizados com intenção, deixam de ser apenas hábitos cotidianos e se transformam em portas de entrada para um outro modo de experimentar o tempo. Pequenas ilhas de presença, espalhadas ao longo dos nossos dias. Assim, a nossa relação com o tempo pode mudar profundamente. Não porque teremos menos compromissos, nem porque os dias terão mais horas,
mas porque começamos a criar conscientemente momentos em que Cronos continua seguindo seu caminho, enquanto Kairos volta silenciosamente a caminhar ao nosso lado. Foi nessa busca que eu conheci um exercício proposto por Julia Cameron no livro O Caminho do Artista. Entre tantas práticas voltadas ao reencontro com a criatividade, existe uma que sempre me tocou profundamente. Ela sugere que reservemos na agenda um encontro com o nosso artista, um compromisso real, marcado com dia e hora, como qualquer outro compromisso importante. No início essa ideia pareceu meio maluca, mas quanto mais eu pensava nela, mais ela dialogava com tudo aquilo que eu vinha aprendendo sobre o tempo, porque de repente Cronos e Kairos deixavam de ser opostos, eles passavam a caminhar juntos. Cronos continua fazendo o seu trabalho, ele organiza, protege, reserva aquele espaço, aquele horário, mas quem realmente chega para esse encontro é Kairos, o tempo criativo, o tempo vivido, o tempo que não pode ser medido apenas pelos ponteiros de um relógio. Talvez esse artista tenha outro nome para você, pode ser a sua criança curiosa, seu contemplador, seu jardineiro, sua escritora, seu músico, sua desenhista, sua fotógrafa, sua dançarina, ou simplesmente você. Aquela parte que tantas vezes fica esperando, até que sobre tempo. Mas talvez ela nunca precise esperar que sobre, talvez ela apenas precise ser convidada e respeitada, como respeitamos qualquer encontro importante. Aí está mais uma chave que mudou completamente a maneira como organizo os meus dias. Não se trata de encontrar mais tempo, a pergunta é outra. Como posso cultivar melhor o tempo que já existe? Cultivar, porque um jardim não floresce por acaso, ele floresce porque alguém decidiu cuidar dele, todos os dias, com paciência, respeitando as estações. Percebe como uma única palavra muda completamente a nossa perspectiva? O tempo deixa de ser uma corrida e passa a ser um jardim. E nós, aos poucos, aprendemos novamente a habitar essa casa. Quando esse vídeo começou, eu disse que ainda me pego repetindo uma frase: eu não tenho tempo. E ainda assim, ela ainda aparece sim, de vez em quando. Ainda aparece para mim. Mas hoje, quando ela surge, eu procuro responder de outra maneira. Em vez de perguntar onde vou encontrar mais tempo, eu pergunto a mim mesma: como posso habitar melhor o tempo que eu já tenho? Existe uma imagem muito antiga ligada a Cronos que sempre me faz refletir. A de um Deus tempo que tudo devora. Os dias, as paisagens, os objetos, as gerações, os corpos. Ela parece ser muito assustadora à primeira vista, essa imagem, mas também podemos enxergá-la de outra forma. Ela é um lembrete de que o nosso tempo de vida é precioso, justamente porque não é infinito. Não podemos impedir Cronos de seguir o seu caminho, mas podemos escolher como atravessamos esse caminho ao lado dele. E é exatamente aqui que Kairos chega para nos acompanhar, se quisermos. Ao longo dessa jornada, visitamos diferentes culturas, observamos a natureza, caminhamos pelas montanhas da Bolívia, conhecemos a Chacana, falamos sobre Cronos e Kairos, descobrimos que os rituais nunca existiram apenas para preservar antigas tradições. Eles sempre existiram para nos ajudar a lembrar quem somos e para reconhecer que fazemos parte de algo infinitamente maior do que a nossa pressa. Uma grande dança, uma espiral, onde a Terra continua silenciosamente sua viagem ao redor do Sol. As marés continuam respirando, a Lua continua desenhando seus ciclos. E a vida continua nos convidando a amadurecer, não em círculos, mas em espiral. Talvez o relógio desenhe círculos, mas a vida desenha espirais. E cada retorno nos encontra um pouco diferentes, um pouco mais conscientes,
um pouco mais presentes, uma oitava acima. Então, se eu pudesse deixar apenas um convite, seria este. Amanhã, antes que o dia comece a decidir tudo por você, abra sua agenda e marque um encontro. Não como uma obrigação, não como uma tarefa, mas aquilo que faz você se sentir verdadeiramente vivo. Proteja esse instante. Proteja como protegeria um jardim. Porque quando Cronos começa a trabalhar a favor de Kairos, o tempo deixa de ser apenas contado e volta a ser vivido. Antes de nos despedirmos, gostaria de fazer ainda uma pergunta. Existe algum pequeno ritual? Uma música, uma caminhada, um café preparado, sem pressa, um lugar especial? Um momento que faz o tempo parecer diferente para você? Se sentir vontade, conte aqui para mim nos comentários. Eu tenho a impressão de que podemos aprender muito uns com os outros. E se esse tema despertou a sua curiosidade, eu deixei na descrição do vídeo alguns dos livros e das referências que inspiraram essa jornada. Quem sabe eles também possam acompanhar a sua. Espero que quando este vídeo terminar, você se lembre, sempre que precisar, de que já tem as chaves dessa casa. E que ela continue esperando a sua chegada. E que sempre que a vida parecer rápida demais, você possa criar uma pequena ilha, respirar, cultivar o seu jardim e voltar para casa. Porque as chaves nunca estiveram realmente perdidas, apenas esquecidas no barulho do mundo. E às vezes no barulho que existe dentro de nós. No fim das contas, talvez nunca tenha sido uma questão de ter mais tempo, mas de aprender pouco a pouco a reconhecer o tempo que já nos foi dado. O tempo não pede que corramos mais depressa. Talvez ele apenas espere que caminhamos um pouco mais despertos. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Até o nosso próximo encontro. E até lá, que você encontre muitas pequenas ilhas de presença ao longo do seu caminho.